Tadalafila é um dos medicamentos mais usados hoje, mas também um dos mais mal compreendidos. O problema não é usar sem entender o que está acontecendo no seu corpo. E é por isso que muita gente tem efeito ruim, frustração ou até medo depois. Fica até o final porque quase ninguém explica. Eu sou farmacêutica e hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre Tadalafila. Muita gente associa Tadalafila a um efeito imediato, mas ela atua no funcionamento da circulação como um todo. Isso significa que o efeito não depende apenas do momento, mas do estado geral do corpo. Quando a pessoa entende isso, percebe que o resultado não é automático, nem garantido. Ele depende de estímulo, contexto e resposta do organismo. Por exemplo, usar esperando um efeito automático gera frustração. O medicamento não cria desejo nem resolve tensão emocional. Quem usa achando que é algo simples acaba usando errado e depois culpa o medicamento. Entender o papel real da Tadalafila muda completamente a experiência e evita expectativas irreais. Quando alguém diz que não funcionou, quase sempre existe um fator por trás. Ansiedade, pressa ou expectativa exagerada são os mais comuns. Muitas pessoas usam já esperando falhar. Isso cria um bloqueio emocional que interfere o resultado. Outras esperam um efeito imediato, sem entender o tempo de ação, e concluem que não funcionou. Também existe comparação com relatos de outras pessoas. Isso gera frustração desnecessária. Na maioria dos casos, o problema não é o medicamento, é a forma como ele foi usado ou o contexto em que ele foi usado. Outro ponto comum é usar apenas uma única vez e tirar conclusões definitivas. O corpo precisa de adaptação e entendimento do processo. Quando a pessoa desiste rápido, perde a chance de ajustar expectativas e acaba achando que o problema é físico quando não é. E informação evita esse erro. A Tadalafila não funciona como um botão que liga na hora. O corpo precisa absorver e responder. Quando a pessoa usa esperando um efeito imediato, se frustra e muitas vezes acha que precisa usar mais. Esse erro gera insegurança e mau uso e pode causar desconfortos desnecessários. Entender o tempo de ação traz tranquilidade e melhora muito a experiência. Quando isso não é explicado, o medicamento parece imprevisível. Quando é explicado, tudo fica mais claro. Muitas frustrações surgem porque a pessoa não respeita esse tempo. Ela cria uma contagem mental e se cobra demais. Essa cobrança gera ansiedade e a ansiedade interfere diretamente na resposta do corpo. Entender o tempo reduz pressão e melhora o resultado. Algumas pessoas acreditam que quanto mais usam, melhor será o resultado. Isso não é verdade. O uso frequente sem necessidade gera dependência emocional. A pessoa acha que só funciona se tomar o medicamento. E isso enfraquece a confiança no próprio corpo e cria ansiedade antes do uso. O medicamento vira uma muleta, não uma ferramenta. E isso é um risco a longo prazo. Usar com consciência é melhor do que usar sempre. Quanto mais a pessoa associa o resultado ao medicamento, menos ela confia em si mesma. Essa insegurança interfere no resultado. Usar menos, mas com consciência, costuma ser mais eficaz. A ansiedade é um dos maiores inimigos do efeito. Quanto maior a pressão, menor a resposta do corpo. A pessoa entra no momento já preocupada com o resultado. E isso bloqueia a resposta natural. Dessa forma, mesmo com o medicamento, o corpo pode não responder bem. E isso gera um ciclo de medo. A pessoa acha que precisa usar mais, quando na verdade precisa entender o que está acontecendo. Esse ponto é pouco falado, mas extremamente importante e muda completamente a experiência. A ansiedade faz a pessoa monitorar cada sensação do corpo.
Esse excesso de atenção atrapalha a resposta natural. Quando a mente está em alerta, o corpo não relaxa e sem relaxamento o efeito diminui. Por isso, a ansiedade é um fator chave. Hábitos do dia a dia interferem diretamente o efeito. Sono ruim, estresse, excesso de álcool atrapalham muito. O erro é achar que o medicamento vai compensar tudo isso e ele não resolve esses problemas. Por exemplo, usar após uma noite mal dormida pode reduzir o efeito e gerar frustração. O corpo precisa estar minimamente equilibrado para responder bem. Quando isso é ignorado, o medicamento parece falhar. Quando é respeitado, o resultado melhora. O medicamento não funciona isolado da vida da pessoa. Ele responde ao conjunto de hábitos. Noites mal dormidas e estresse constante reduzem a resposta, e isso gera a ideia de que o medicamento falhou. Na verdade, o corpo só está sobrecarregado. Nem todo desconforto é perigoso. Alguns efeitos leves podem acontecer. O problema é ignorar sinais persistentes, achando que são normais. Dor de cabeça ocasional pode acontecer, mas dor de cabeça frequente não deve ser ignorada. Observar o corpo é parte do uso responsável e evita problemas maiores. Uso consciente não é medo, é atenção. O erro é normalizar qualquer desconforto por tempo prolongado. Isso pode mascarar sinais importantes. Observar frequência e intensidade é fundamental. Uso consciente inclui observar o corpo. Nem todo mundo é o perfil ideal para usar livremente. Algumas condições exigem mais cuidado. Usar sem saber disso pode gerar experiências ruins, que poderiam ser evitadas. O problema não é o medicamento existir, é usar sem entender limites. Informação protege. Esse ponto é essencial para o uso seguro. Muitas pessoas ignoram esse ponto por acharem que o medicamento é simples, mas simplicidade não significa ausência de cuidado. Conhecer limites evita experiências negativas e protege a saúde a longo prazo. Informação aqui é prevenção. Apesar de ser um medicamento muito conhecido, a tadalafila não é indicada para todo mundo e não deve ser usada de forma automática e sem cuidado. Pessoas que têm problemas cardíacos, histórico de infarto recente ou que sentem dor no peito com esforço, precisam ter atenção especial. Nesses casos, o esforço físico associado ao efeito do medicamento pode representar um risco. Quem faz uso de medicamentos que afetam a pressão ou a circulação também precisa de cautela. Misturar substâncias sem entender como o corpo reage pode gerar tontura, mal-estar ou queda de pressão. Pessoas que já tiveram experiências ruins com esse tipo de medicamento, como desconfortos intensos ou sintomas persistentes, não devem insistir achando que é normal. Homens que usam tadalafila por insegurança, medo de falhar ou pressão emocional constante também precisam refletir. Nesses casos, muitas vezes o problema não é físico e o uso pode virar uma muleta emocional. Além disso, usar o medicamento de forma recreativa, sem necessidade real, aumenta o risco de dependência psicológica e frustração. Por isso, a tadalafila não deve ser encarada como algo inofensivo, só porque é popular. Entender se você realmente é um bom candidato ao uso faz toda a diferença na segurança e na experiência. Quando o medicamento vira uma muleta emocional, algo está errado. A pessoa perde confiança em si mesma. Ela passa a achar que sem o medicamento não consegue, mesmo quando poderia. Isso gera dependência psicológica e ansiedade. O objetivo nunca deve ser depender, mas usar com consciência. Recuperar a autonomia é fundamental e muda tudo a longo prazo. Quando a pessoa não se imagina sem o medicamento, algo precisa ser revisto. A confiança passa a depender de algo externo e isso fragiliza a relação com o próprio corpo. O objetivo deve ser sempre ter autonomia. Quem entende como o medicamento funciona
usa melhor e com menos medo. A informação tira o uso automático e coloca consciência no processo. Isso reduz erros, frustrações e exageros e melhora o resultado. A Tadalafila não é vilã nem solução mágica. É uma ferramenta. E ferramenta mal usada dá problema. Ferramenta bem usada ajuda. Quem entende o processo se sente mais seguro. E segurança melhora a resposta do corpo. A pessoa deixa de agir por impulso e passa a agir com consciência. Isso muda tudo no uso. A Tadalafila não age da mesma forma em todas as pessoas, porque corpos são diferentes. Idade, rotina, nível de estresse, qualidade de sono e até o momento de vida influenciam muito o resultado. Por exemplo, duas pessoas podem usar da mesma forma e ter experiências completamente diferentes. Uma pode perceber efeito com facilidade, enquanto a outra acha que não funcionou. Isso não significa que o medicamento é ruim ou fraco. Significa que o corpo responde de acordo ao contexto que ele está. Quando alguém se compara a relatos da internet, cria uma expectativa que não é realista. E essa expectativa errada gera ansiedade e frustração. Entender que a resposta é individual evita o uso inadequado e decisões precipitadas. E ajuda a pessoa a usar com mais consciência e menos cobrança. A Tadalafila facilita a circulação, mas ela não cria saúde do nada. Ela depende de um corpo minimamente equilibrado para funcionar bem. Hábitos como sedentarismo, noites mal dormidas e estresse constante interferem diretamente no efeito. Não porque o medicamento falha, mas porque o corpo está sobrecarregado. Por exemplo, uma pessoa muito cansada, tensa ou estressada pode não sentir o efeito esperado e acha que o problema é a Tadalafila, quando na verdade é o contexto. O medicamento não compensa excesso de álcool, má alimentação ou falta de descanso. Ele não corrige um corpo exausto. Quando isso não é entendido, vira frustração. Quando é entendido, a experiência melhora muito. Muita gente começa a mudar a forma de uso baseada em dicas de amigos ou comentários da internet. Esse é um erro comum e perigoso. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E copiar experiências alheias pode gerar efeitos indesejados. Algumas pessoas aumentam o uso, achando que o efeito será melhor. Outras pessoas mudam horários ou frequência sem critério. Isso pode causar desconforto, insegurança e até medo de continuar usando. Quando algo dá errado, a pessoa não sabe se foi o medicamento ou o jeito que ela usou. O uso consciente não é improviso, é entender limites e respeitar o próprio corpo. Estado emocional influencia muito mais do que as pessoas imaginam. Ansiedade, pressão por desempenho e medo de falhar atrapalham o efeito. Mesmo com o medicamento, o corpo pode não responder bem quando a mente está sobrecarregada. Isso gera um ciclo de insegurança. Por exemplo, quando alguém já teve uma experiência ruim, pode entrar em alerta antes mesmo de usar. Este alerta bloqueia a resposta natural do corpo. A pessoa acha que o problema é físico, mas muitas vezes é emocional e ninguém explica isso. Entender essa relação ajuda a diminuir cobrança e melhora muito a experiência com o medicamento. Nem sempre continuar usando é a melhor escolha. Em alguns momentos, pausar é um sinal de maturidade e cuidado. Parar permite observar o corpo sem interferência. É entender se o medicamento ainda é necessário. Algumas pessoas continuam usando por medo de não funcionar sem ele. Isso cria dependência emocional. Decidir parar, observar e reavaliar devolve autonomia e fortalece a confiança no próprio corpo. Parar não é fracasso, é parte de um uso responsável e consciente. Uma boa experiência não é apenas o efeito esperado no momento. É sentir segurança antes, durante e depois do uso. É não usar com medo, nem com pressão. É entender o que está acontecendo no próprio corpo. Quando a pessoa tem informação, ela
usa com mais tranquilidade e menos ansiedade. Isso muda completamente a relação com o medicamento. Ele deixa de ser uma muleta e vira uma ferramenta. No fim, o que define o resultado não é só a tadalafila, é o conhecimento e a consciência por trás do uso. Usar tadalafila sem entender o que está por trás do medicamento é o que faz tantas pessoas terem experiências ruins. E informação muda tudo, inclusive o resultado. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse medicamento, se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre saúde e medicamentos de forma clara e responsável. Esse conteúdo é informativo e não substitui orientação profissional individual.